Nós vamos abrir então, amados, mais uma vez a palavra de Deus na carta de João, carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, os 5 primeiros versículos. E eu gostaria de pensar hoje, com toda a igreja, sobre o tema Somos Vencedores. Meus amados, quando nós lermos esta passagem, você vai ter uma impressão, e esta não é somente uma impressão, de que nós já vimos isso em algum lugar. E não é sem nenhuma surpresa que o apóstolo João sempre traz à tona o mesmo assunto na sua carta várias e várias e várias vezes. E se você for ler a carta de João, 1 João, 2 João, 3 João, se você for ler o Evangelho de João, se você for ler o Apocalipse de João, você parece que vai acabar lendo a mesma coisa. Porque João sempre repete alguns assuntos. Mas não é só o apóstolo João que repete alguns assuntos. A Bíblia inteira, ela repete várias vezes os mesmos assuntos. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio, o livro Deuteronômio é uma repetição. Deus deu a lei no deserto, Deus deu todas aquelas suas instruções para Moisés, por meio de Moisés. Chega num determinado momento que Deus novamente traz à tona as verdades que ele havia dito. Deuteronômio é uma repetição. Quando nós vamos ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, onde Deus instrui os pais a inculcarem a palavra de Deus nos filhos, é repetição. Então, nós vamos ler aqui a primeira carta de João, capítulo 5, versículo de 1 a 5, e nós vamos ter algo falando assim no nosso coração, mas eu já vi isso em algum lugar. E eu vou confirmar, você realmente já viu, porque João falou isso a carta dele inteira, e ele vai finalizar falando exatamente as mesmas coisas novamente. Mas isso não tem problema. É importante para a nossa vida. Deus sempre traz à nossa memória aquilo que traz esperança para o nosso coração. Então não se preocupe. Nós vamos ler, meditar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Diz então assim a palavra do nosso Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai amado, Pai querido, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos legou a tua Santa Escritura para instrução, correção, o aperfeiçoamento da nossa vida, a nossa santificação para parecermos cada vez mais com Jesus. Obrigado, Pai, porque isso que nós temos à nossa frente, na nossa mão, é um tesouro. É a própria palavra do Senhor. É o Senhor quem fala conosco. Ó Pai Santo, nós precisamos da concorrência do Espírito Santo de Deus para iluminar não somente a nossa mente, mas também aplicar as verdades do Senhor no nosso coração. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos chegando no quinto e último capítulo
de 1 João. E João vai dar um arremate final naquilo que ele considera ser os testes para distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Você percebe que ao longo dessa exposição, dessa carta, essa temática sempre foi recorrente. Distinção, verdadeiro e falso, filhos de Deus, filhos do diabo, crente, não crente, verdadeiro profeta, falso profeta. João tem essa preocupação porque vocês bem sabem que a igreja do Senhor Jesus está recebendo ataques não de fora para dentro somente, mas de dentro para fora. Está entrando dentro da igreja uma seita, um grupo de pessoas que está fazendo uma conjugação daquilo que é o judaísmo com filosofia grega. Nós chamamos de gnosticismo. O gnosticismo, ele entra dentro da igreja com uma prerrogativa de dizer que Jesus não é o verdadeiro Deus, Jesus não é o Cristo, Jesus é apenas uma aparição fantasmagórica. Jesus não pode ser 100% Deus e 100% homem. Isto é uma heresia. E mais do que isso, além disso, tão danoso quanto isso, está a própria concepção moral dos gnósticos. Não importa o que eu faço com o meu corpo carnal, o que importa é o quanto eu conheço de Deus. A palavra gnose é conhecimento. O que importa, na verdade, é o meu espírito. O que importa é a minha parte espiritual. Isso que eu tenho de carnal, isso um pouco me importa. Então, não tem nenhum problema eu me desgastar numa vida de pecado, sendo que o que me importa é o meu espírito. A minha carne vai ter comida por aqui mesmo, mas o meu espírito está garantido. E é por essa razão que João, ele vem batendo nessa tecla da distinção. E pode ser que num determinado momento, alguns crentes piedosos, verdadeiros, fossem comidos numa dúvida cruel. Será que eu sou crente? Ou será que eu não sou crente? O que faz eu me distinguir? E aí ele vai dizer, é necessário passar então por alguns testes. Teste moral, teste doutrinário, teste social. Nós vamos ver novamente essa temática aparecendo aqui nestes versículos que acabamos de ler. Mas o ponto, quando João arremata, é dizer que nós não podemos e nem precisamos viver na dúvida, carcomidos pela consciência pesada. Porque, amados, é bem possível que exista 3 tipos de crente dentro da igreja. O primeiro é o que tem certeza de quem ele é e ele desfruta da salvação de Jesus na sua plenitude. Esse é o primeiro crente. Nós temos também um outro tipo de crente. Aquele, e aí eu vou colocar um entre aspas, bem grande aqui. Aquele que acha que é, mas não é. E João vai falar muito desse tipo de, entre aspas, crente. Ele fala como, ele parece como, ele se porta religiosamente como, mas ele não passa nos testes moral, social e doutrinário. Mas há uma terceira categoria. Esse é crente. Que ele é verdadeiro crente, ele passa nos testes doutrinário, ético, moral, social, mas ele vive com dúvidas. Será que eu sou? Será que eu não sou? E não se engane, amados, que essa dúvida pode não estar no seu coração, mas ela é muito mais comum do que se imagina. Pessoas que são verdadeiramente crentes e que vivem numa dúvida cruel e não conseguem desfrutar da liberdade, da beleza e da plenitude de ser servo de Jesus, de ser filho de Deus, de desfrutar livre e graciosamente da graça de Deus. Existe.
É para esse tipo de crente que João está finalizando aqui. Dizer para eles que eles são vitoriosos. Vitoriosos. É por isso que ele vai dizer que nós vencemos o mundo. Então, amados, eu quero nesta manhã situar 3 verdades encontradas nesse texto para mostrar para cada um de nós por que nós somos vitoriosos. Para sedimentar no nosso coração essa verdade. O que nos faz viver de forma livre, desimpedida, graciosa na presença de Deus é conhecer a verdade. E a primeira verdade que se apresenta aqui nesse texto, mostrando que nós somos vencedores. Nós somos vencedores por causa da nossa origem. Você observar no versículo 1 e no versículo 4, João vai trazer a verdade de que nós somos vencedores porque nós nascemos de Deus. Vê aí, ó, versículo 1, todo aquele que crê em Jesus é o nascido de Deus. Versículo 4, todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, a nossa procedência é do alto. O nosso DNA é divino. Foi Deus quem nos gerou. Ele é o nosso Pai. Nós carregamos as marcas de Jesus. A nossa procedência é vitoriosa. E porque Deus é vitorioso, nós também somos vitoriosos. Nós somos vencedores. E aí então, João vai trazer algumas marcas que vão novamente distinguir aquele que é nascido de Deus e aquele que não é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, João vai dizer, primeiro precisa passar, novamente dizendo, irmãos, nós já vimos isso, mas é para que isso seja sedimentado na nossa alma. O primeiro teste e a primeira marca de um nascido de Deus é se ele tem fé. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Fé. E essa fé, eu quero fazer dois apontamentos. Em primeiro lugar, que não é uma fé que tem acepção de pessoas, é todo aquele. É homem, é mulher, é criança, é jovem, é idoso. É brasileiro, é japonês, é australiano, é africano, é qualquer pessoa, seja onde ela estiver, seja de qual classe social ela for, seja de qual grupo ela for, se ela é dos roqueiros, se ela é do MPB, seja lá qual for essa pessoa, se ela crê em Jesus, ela é nascida de Deus. É todo aquele. O segundo apontamento que eu gostaria de fazer é que essa fé, ela tem um objetivo, ela tem um objeto. Não é uma fé na fé, não é confissão positiva, porque às vezes nós podemos confundir fé com um pensamento positivo. Já ouviu isso? Às vezes você está conversando assim, e aí a pessoa faz nossa, eu preciso de uma bênção de Deus, aí pode pôr N pedidos aí. Pode ser passar num concurso, pode ser curar de uma doença, pode ser ganhar um processo. Seja lá, coloca aí um pedido qualquer aí que todo mundo faz. E aí qual que é a frase que a gente de vez em quando fala? Não, a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé. Vai dar tudo certo. Como se essa frase, essa confissão positiva fosse fé. Esse pensamento positivo fosse fé, mas fé não é pensamento positivo. Essa fé tem um objeto. E aí, João vai dizer, todo que crê que Jesus é o Cristo. Veja, não é crer que Jesus é Jesus, crer em Jesus Cristo. Porque se João estivesse falando que crer em Jesus Cristo, ele estaria se referindo ao Jesus histórico. Mas quando João fala crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, aí ele joga lá para o Antigo Testamento. Porque dizer que Jesus é o Cristo é lembrar para os judeus
que Jesus é o enviado, é o Messias prometido. E dizer o Cristo remete aos três ofícios de Jesus. Dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é dizer que Jesus é o nosso rei, é dizer que Jesus é o nosso supremo profeta. Então, quando nós cremos que Jesus é o Cristo, é crer na palavra de Jesus, é crer no sacrifício de Jesus, é crer na mediação de Jesus, é crer no governo e na soberania e no senhorio de Jesus. É dizer que não há nenhuma outra palavra que serve para nós, é dizer que não há nenhum outro sacrifício que serve para nós, é dizer que não há nenhum outro mediador entre nós e Deus, é dizer que somente Jesus governa a nossa vida. É crer que Jesus é o Cristo. Mas João vai dizer também que outra marca do nascido de Deus é o amor. Você vai ver aí, todo aquele que ama o que gerou, ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. E amamos também os filhos. Veja, João fala que amamos ao que gerou, também ao que dele é nascido. O que gerou é Deus. Ao que dele é nascido, é todos aqueles que foram nascidos de Deus. Nós fomos nascidos de Deus. Mas existe só nós nascidos de Deus? É claro que não. Se você olhar à sua volta, nós temos várias pessoas nascidas de Deus. Se olhar do seu lado, você tem aí alguém nascido de Deus. Então, quando João está dizendo sobre as marcas de um nascido de Deus, o amor, ele se desdobra em duas direções. Amar ao próximo e amar a Deus. Queridos, quando nós não conjugamos a fé com o amor, nós corremos um grave risco de transformar fé em legalismo. Mas quando nós não concorremos o amor com fé, nós estamos correndo um grave risco de transformar o amor em libertinagem. Portanto, o crente nascido de Deus, ele precisa, além de ter fé, conjugar essa fé com o amor. E aí se torna, então, uma expressão do próprio DNA de Deus, da natureza de Deus, porque Deus é amor. Fé e amor precisam andar de mãos dadas. O crente ama, o verdadeiro nascido de Deus ama, ele se doa, ele se desdobra, ele serve. Ele estende a mão, ele toma o dano. Assim como Cristo amou, ele ama. Assim como Deus amou, ele ama. Isso é marca do nascido de Deus. Mas João também vai dizer que o nascido de Deus, ele obedece. Porque quem ama a Deus, veja aí no versículo 2, pratica os mandamentos de Deus. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Queridos, dizer que ama a Deus, mas não colocar em prática aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos diz para fazer, é hipocrisia. Nós precisamos fazer uma conjugação, se precisamos então fazer a conjugação de fé e amor, nós precisamos fazer uma conjugação de amor e prática. É uma cadeia. É uma consequência natural. Se nós amamos, nós obedecemos. Nós não amamos, nós não obedecemos porque tememos no temor de terror, mas nós obedecemos porque amamos a Deus. O nosso amor a Deus não é somente de palavras, mas precisa ser transformado em práticas. E essas práticas são obediência daquilo que Deus nos diz. E aí, amados, é muito fácil nós obedecermos a Deus naquelas ordenanças que são mais tranquilas de obedecer. Por exemplo, não matarás.
Mas, quando Jesus traz a verdadeira interpretação da lei, ele vai dizer o quê? Que se você odeia o seu irmão, você já o matou. É muito fácil nós obedecermos esses mandamentos. Mas é importante nós nos lembrarmos que dizer falso testemunho do irmão, fofoca, é pecado. Preguiça é pecado. Maledicência é pecado. Não dar ao Senhor a primazia da nossa vida é pecado. Não colocar ao Senhor no centro da nossa existência, buscando a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão sendo acrescentadas, é pecado. Percebe que nós temos, e aí, amados, esse é um problema que primeiro começa em mim. Nós temos uma tendência de catalogar os pecados e falar, isso aqui eu não vou fazer, mas isso aqui não é tão assim não. Ou então a gente já usa aquela, assim, não, mas eu sou pecador mesmo, não tem jeito não, vai ser isso aqui. Mas a verdade de Deus diz que se nós amamos a Deus, nós obedecemos a Deus. E talvez então você possa dizer, mas é difícil demais, pastor. É difícil demais abandonar esses pecados que eu gosto. Mas veja aqui o que a palavra de Deus diz. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Sabe por quê, amados? Porque se nós temos a convicção de quem nós somos, da nossa origem, de quem opera em nós, da nossa natureza transformada, se nós temos convicção do amor de Deus para conosco e nós amamos a Deus de fato e de verdade, então obedecer a Deus de forma irrestrita, abandonando aquilo que Ele deseja que nós o abandonemos e assumindo aquilo que Deus deseja que nós assumimos, isso não se torna então penoso. Ou seja, isso não é difícil. Porque aquilo que nos impulsiona não é a obrigação religiosa, não é o ascetismo religioso, aquilo que nos impulsiona não é o legalismo religioso, o que nos impulsiona é o amor de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, porque João vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus, eles procedem de Deus, eles têm o Espírito Santo de Deus. Isso faz com que nós pratiquemos e obedeçamos a Deus de uma maneira mais leve, mais desimpedida, de forma não penosa. Se você aí está com dificuldade de vencer algumas mazelas da sua vida, lembre-se desse texto. Nada é difícil demais para que você não possa obedecer a Deus. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Mas aqui, amados, há uma segunda verdade, já que no primeiro momento nós mostramos que somos vitoriosos porque somos nascidos de Deus, e os nascidos de Deus carregam essas marcas, a fé, o amor e a obediência. No segundo momento, João vai dizer que nós somos vitoriosos no conflito que nós temos com o mundo. Veja aí, no versículo de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Desde primeira carta, desde o primeiro capítulo de João, João vem mostrando um conflito que está à nossa volta e nós somos participantes desse conflito. Existem muitos livros sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. Alguns deles são fantasiosos, mentirosos. Mas nós não podemos ignorar os fatos e a realidade de que nós vivemos numa guerra espiritual. João vai demonstrar na sua carta quem são os protagonistas dessa guerra. Se você observar, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 14, você vai ver que João vai citar o maligno.
Se você for lá no capítulo 2, versículo 16, João vai mostrar um outro protagonista dessa guerra, que é o próprio mundo. Ele cita aqui novamente no capítulo 5. E este mundo, ele age de uma maneira muito singular, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Se você for lá no capítulo 2, versículo 18 em diante, João vai novamente demonstrar um outro protagonista dessa guerra, que são os anticristos. Veja que esses três elementos, essas três entidades, eles se misturam entre si. Eles concorrem entre si. E o verbo concorrer não é de confronto, mas de suporte um ao outro. Por exemplo, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o anticristo opera no poder de Satanás. Então você percebe que esses três elementos, essas três entidades, elas concorrem, e aí sim, no sentido de oposição, numa batalha contra nós. Uma batalha contra a igreja. Qual o objetivo? O objetivo é fazer-nos perder a salvação? É claro que não. A palavra de Deus vai dizer que, uma vez que nós já estamos nas mãos de Jesus, nada poderá nos tirar das mãos de Jesus. Entretanto, o diabo pode fazer estragos no arraial da igreja. Minando o quê? Minando exatamente as três marcas que fazem distinção entre crente e não crente. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que opera na doutrina. Por que João insiste em batalhar contra os anticristos? Porque os anticristos parecem, eles agem como, mas eles não são. E pior, promovem um ensino falso dentro da igreja. Qual é o objetivo do mundo? Fazer com que os nossos olhos não estejam voltados para a eternidade, para o Cristo, para o Deus eterno, mas que os nossos olhos estejam envolvidos, que nós estejamos envolvidos com as coisas deste mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele visa destruir a nossa relação com Deus. Ele visa destruir a nossa comunhão com o Senhor. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. E Satanás concorre para que nós não vislumbremos e desfrutemos da plenitude de uma vida santa, uma vida poderosa com Deus. Essa é a batalha que nós estamos acometidos dia após dia. Essa batalha não tem trégua. Essa batalha não tem trégua. Mas sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? Que nós somos vitoriosos. Nós somos vencedores. E essa vitória, ela advém do poder de Deus. Veja aí, na continuação do versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a nossa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Observe, irmãos, que João não vai colocar a ênfase no vencedor, na pessoa. João não vai colocar a sua ênfase em mim, ou nele, ou na igreja. Ele vai colocar a ênfase da vitória no poder de Deus, na nossa fé. E como é que a gente resolve essa questão? Porque a nossa fé é o poder de Deus. Vamos caminhar um pouco pelas Escrituras. Onde começa a nossa fé? Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 10.
do 8 a 10. A fé é dom de Deus. A fé nos é dada. A fé é um presente. A fé não brota no nosso coração de uma maneira espontânea. Ela precisa ser outorgada pelo próprio Deus. Esta fé é operada lá em capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Essa fé é uma fé que Deus efetua, tanto querer quanto realizar. Mas essa fé, ela vem através da instrumentalidade da palavra. Quando lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E aí nós vamos desenrolando que essa fé tem um alvo. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 15, vai dizer que a semente que encontra o coração, o solo perfeito, é o coração daquele cuja palavra ela é semeada e ali frutifica 100 por 1. Dá frutos. Ela penetra, ela germina, ela frutifica, ela dá resultados. Essa fé começa em Deus. Essa fé, ela obedece à soberania e à providência de Deus. Deus estipulou na história o momento em que você vai ouvir a palavra, e naquele momento que você ouvir a palavra, essa fé vai ser brotada no seu coração e vai gerar frutos. Mas qual é o objetivo da fé? Qual é o objeto da fé? É Jesus Cristo. Como já dito, não é uma autoajuda, não são coaches de teologia da prosperidade, não são coaches da teologia do conforto, onde se você está em Deus, se você crê em Deus, você vai ser abençoado, você vai ter uma vida confortável, você vai ter uma vida bem-sucedida profissionalmente. Mas é a fé em Jesus, a fé no Cristo crucificado, a fé no Cristo que pagou os nossos pecados, a fé no Cristo que morreu no madeiro, se fez maldição, se fez carne, bebeu o vinho, a ira de Deus. É a fé no Cristo que ressuscitou para nos dar uma vida nova, uma vida em abundância. Mas essa fé não é somente intelectual, é uma fé que promove, então, uma transformação. É uma fé que promove, conforme Colossenses capítulo de número 3, uma transformação da mente. Buscar as coisas lá do alto, pensar as coisas lá do alto. Nós somos transformados de tal forma que os nossos interesses eles dão uma virada de 180 graus das coisas do mundo para as coisas de Deus. Conforme ainda Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10, é uma fé que promove o despojamento do nosso velho homem. Nós abandonamos aquilo que nós costumávamos ser. Para o crente verdadeiro, não existe esse negócio de que pau torto morre torto. Para o crente verdadeiro, que é pau nasceu torto, ele vai morrer reto pela graça do nosso Senhor Jesus. Conforme ainda Colossenses capítulo 3, versículo 12, até capítulo 4, versículo de 1 a 6, essa fé promove um revestimento do novo eu, agora conforme a imagem e semelhança de Jesus. Qual é o destino? Essa fé nos conduz à glorificação. Ou seja, como é que eu posso afirmar, então, que é o poder de Deus que nos faz vitoriosos? Porque se a fé é quem vence o mundo, é a nossa fé, nós precisamos, então, colocar os pontos nos is. Quem começa a fé é Deus. Quem nos dá a fé, Deus. Quem nos dá a oportunidade de ouvir a palavra é Deus. Quem faz a palavra frutificar no nosso coração é Deus. Quem nos santifica dia após dia, Deus. Quem nos garante a chegada final na gloriosa volta do nosso Senhor Jesus? É o nosso Deus. Nós somos vitoriosos porque o poder de Deus opera em nós. Nós somos vencedores. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória não é porque eu sou pastor ou você é membro da igreja presbiteriana de Diniz.
A vitória não é porque você fez o curso de discipulado. A vitória foi porque Jesus morreu na cruz por você. Se o mundo jaz no maligno, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Se Satanás é o leão que está em volta, rugindo, pronto para nos devorar, Jesus é o leão da tribo de Judá. É ele, conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, quem tapou a boca do leão. Se o anticristo está por aí, e eles são muitos, a palavra de Deus diz que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. A vitória já está garantida. A nossa vitória está em Jesus. Com isso em mente, amados, como é que a gente pode aplicar tudo aquilo que nós ouvimos? Em primeiro lugar, quero dizer que uma vida vitoriosa tem muito mais a ver com uma fé genuína, e essa fé precisa ter algumas marcas, o amor, a obediência, do que com uma vida repleta de realizações pessoais. O que nos é vendido por aí, todos os dias, em todas as mídias, é que você só é bem-sucedido, vitorioso, se você tiver, se você comprar, se você realizar, se você tiver um bom nome, se você tiver fama, se você tiver aplauso dos homens. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que uma vida vencedora é uma vida com fé em Jesus. Porque todas essas coisas podem ser configuradas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Mas quando nós temos a fé no nosso Senhor Jesus genuína, demonstrada por amor, com amor, fé com amor, amor com obediência, amor com prática, amor com temor a Deus, amor com graça com o Senhor, amor com relacionamento com Deus, aqui jaz, então, uma vida vencedora. Coloque isso no seu coração. Ao invés de buscar as realizações pessoais, busque ter fé verdadeira e genuína no Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Uma segunda aplicação é que nós podemos sobressair vitoriosos na nossa santificação. Um dos grandes sentimentos de fracasso que permeia a nossa vida, sabe qual é? É quando nós somos confrontados pela palavra e nós falamos assim: esse pecado eu vou abandonar, eu preciso abandonar esse pecado. Aí passa uma segunda-feira, beleza. Na terça-feira, um negócio meio complicado. Na quarta, a gente já abandonou, já chutou o pau da barraca, e na quinta-feira já vem aquele sentimento de fracasso, de derrota. Mas eu quero dizer para você que nós somos vitoriosos e nós podemos sobressair na vida de santificação, porque a vida de santificação é a vida vivida no poder do Espírito Santo de Deus. E Cristo Jesus já venceu por nós. Nós podemos ser vitoriosos na nossa santificação. Uma terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer para a nossa igreja, para mim e para você. Talvez nós possamos pensar que o mundo vai de mal a pior. Olhamos aí as circunstâncias que estão ao nosso redor e parece-nos que não tem jeito. Parece que o amor vai se esfriando. Parece que todos os esforços que nós fazemos na expansão do reino, na evangelização, na pregação do evangelho, são inúteis ou são infrutíferos. E aí pode ser que brote uma dúvida no seu coração: para quê? As coisas estão indo de mal a pior, o povo está cada dia pior. Para que eu vou gastar tempo pregando o evangelho, testemunhando de Jesus, falando da cruz, falando da transformação que Deus dá, falando da graça, falando da misericórdia, falando de perdão de pecado? O povo não está nem aí com isso. Parece que eu não vou conseguir romper
Para que a igreja presbiteriana de Diniz vai ser uma igreja missionária? Para que envidar recursos? Para que gastar dinheiro? Para quê? Quero dizer uma coisa para cada um de vocês, amados irmãos. Jesus Cristo venceu. Ele vence a nossa incredulidade, ele vence a incredulidade também do mundo. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos afirmar em nossa identidade como igreja do Senhor Jesus, vitoriosa em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos nos levantar de uma forma ousada e intrépida e pregar o Evangelho com toda a autoridade que o Espírito Santo de Deus nos concede. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Você quer a correta interpretação desse versículo? A gente lê esse versículo numa perspectiva de que nós estamos aqui dentro da igreja, e aí a gente fala assim, bota o diácono lá na porta aqui, bota um diácono aqui, segura o mundo, porque senão o inferno vai prevalecer. Não é isso, irmão. Sabe qual que é a real interpretação desse versículo? É a igreja insistindo nas portas do inferno, arrombando as portas do inferno para saquear as vidas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja avança no poder de Deus. Então a gente continua insistindo em pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, a gente continua insistindo em ser missionário, a gente continua insistindo em investir na obra, a gente continua insistindo em botando os recursos no reino, a gente continua insistindo em plantar igrejas, a gente continua insistindo, sabe por quê? Porque nós não fazemos isso no nosso poder, no poder do nome da igreja de Diniz, nós fazemos isso no poder do nome de Jesus, que venceu o mundo. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Deus nos dê graça. Que o Senhor possa te abençoar neste do mundo. Em nome de Jesus,